Ir e vir. Você vai acompanhar o depoimento de pessoas que desejam andar pelas ruas, passear, realizar atividades, mas que encontram muitas dificuldades. São cegos, cadeirantes, que desejam ampliar o horizonte, saírem de casa, terem menos dificuldades e obstáculos pela cidade. Mas, infelizmente, não é isso que eles encontram. Andar para todo lado sem dificuldade. Para a maioria das pessoas é assim, mas para outras o caminho tem obstáculos. Basta ter um olhar com empatia para identificá-los por toda parte. Calçadas irregulares, árvores, montes de materiais de construção e entulhos, falta de rampas ou travessias elevadas e por aí vai. Cego mesmo é quem não quer ver. Sou uma pessoa que não sou cego a vida inteira, fiquei cego recentemente, há uns 7, 8 anos, e estamos aqui tentando aprender como é que é ser cego em uma terra de cegos. Porque hoje, com muita propriedade, eu costumo dizer que cego é aquele que realmente não quer ver. Pedro é engenheiro, tem 57 anos e perdeu completamente a visão há 8 anos por causa de um glaucoma. Se antes levava uma vida sem dificuldades para se locomover, hoje a realidade é outra e ele sente na pele o problema. Claro, precisou se adaptar. A gente tem números que nos coloca porcentagem de 5%, 2,5%, 3%, depende do referencial. De qualquer modo, eu considero números preocupantes, porque quando nós falamos de Uberlândia com 700 mil habitantes, se eu tomar essa linha de 2,5%, 2% por aí, eu estou falando aí de 1.750 pessoas cegas. Muitas vezes a pesquisa ela fala de pessoas com problemas visuais e dentro desse grupo se enquadra o cego. Onde estão essas pessoas aqui de Uberlândia, por exemplo? É uma pergunta interessante. E eu acho que uma das respostas é o próprio risco de estar na rua. É um problema. 2, as crenças, o modo de vida, a cultura, faz com que a maioria das pessoas se sintam rejeitadas, ignoradas. Então elas acabam ficando dentro de casa, presa aos parentes, a quem está à sua volta, e acaba não indo para a rua. Esse é o motivo pelo qual eu não as vejo na rua, porque elas existem. Uberlândia é referência como a primeira cidade do país a ter 100% da frota de ônibus acessível. Os ônibus têm elevadores, botões de parada, braille, sem dúvidas um avanço importante e necessário. Mas será que é suficiente? A questão da acessibilidade no transporte público, especialmente, eu entendo que depende da consciência dos entes envolvidos, do usuário, da pessoa com deficiência, das entidades, as associações, especialmente do Compod, e também dos órgãos que nós temos pela lei, que seria a Secretaria de Transporte, estar envolvida na busca da solução. Porque transporte não é só ônibus, não é só motorista, transporte é um conceito e um conjunto de ferramentas que envolve o ônibus, o ponto do ônibus, o acesso ao ponto do ônibus, a equipe que está por trás disso. Você que me viu andando ao lado do Pedro, na calçada, nós estamos na rua da casa dele. Deve ter se sentido incomodada com a minha falta de empatia, de, por exemplo, não ajudá-lo, informar quando tem uma árvore para que ele se abaixe ou que tem um monte de terra para que ele se desvie. Mas esta é uma situação, todas estas são situações que as pessoas de baixa visão ou cegas enfrentam no seu dia a dia, porque elas podem e conseguem levar uma vida normal, mas elas se esbarram nesse tipo de dificuldade. Eu, por exemplo, que enxergo, consigo me desviar desta situação. Agora o Pedro ficou preso aqui nesse beco e sozinho precisa identificar uma forma de sair. Imagine, por exemplo, a rampa de acesso que normalmente deveria se ter nas calçadas. Ela indica para ele e para quem não enxerga que aqui é uma saída e do outro lado da rua vai ter também o outro lado, né? A acessibilidade também para ele chegar lá. Mas na maioria das vezes e em grande parte da cidade de Uberlândia, a gente não consegue enxergar esse tipo de acessibilidade. As calçadas que antes eram de responsabilidade do poder público, há muito tempo agora
foi transferida essa responsabilidade para os proprietários de cada casa. E por isso a gente vê que cada calçada é de um jeito, umas de pedra, umas retas, outras com alguns desníveis, como esse que a gente vê por aqui. E tudo isso são só algumas das dificuldades impostas às pessoas de baixa visão ou cegas. Para o deficiente, a indiferença da sociedade quando uma pessoa deixa de ajudar é igual à falta de ação dos órgãos públicos para solucionar problemas básicos. Se eu quero poder atravessar aqui para mim ainda até o Uai, eu não consigo. Essa travessia elevada aqui, ela é totalmente inacessível, porque tem a travessia, mas ela não chega até o canteiro central. E o mesmo vale para outra rua que também ela não dá acesso. A gente tem que andar no meio da rua porque as calçadas são completamente impossível de transitar. Não tem como. Aí você tem canaleta no meio da rua que atrapalha um cadeirante. Por exemplo, aqui nesse mesmo local, o problema não é só para mim que sou cadeirante, mas é também problema para uma pessoa mais obesa, com mobilidade reduzida. Ela também vai ter dificuldade de atravessar um local desse, porque além de ser fundo, até que deve ter uns 40 centímetros totalmente de comprimento de largura, então é muito complicado. E a gente vive essa luta no dia a dia. Aqui é a Avenida José Fonseca e Silva, no bairro Luizotti de Freitas. Quem precisa ir para o Uai do Luizotti, por exemplo, que fica aqui na rua de baixo, para neste ponto de ônibus, como o Clodoaldo fez. Mas ele não tem como atravessar, por exemplo, nessa travessia elevada que facilitaria e muito o trajeto. Olha só onde fica a rampa de acesso, bem fora da travessia elevada. Mas mesmo que ele faça esse trajeto e venha aqui para a travessia elevada, quando chega lá do outro lado, ele esbarra em duas dificuldades que são semelhantes a essa aqui. Ele não tem condições de atravessar. Dá só uma olhada. E além disso, aqui, por exemplo, onde tem esta rampa de acesso, ele também poderia esbarrar na possibilidade de ter um carro estacionado, porque apesar de aqui ser um local proibido para estacionamento, a sinalização horizontal diz que se pode estacionar e a vertical diz que não pode. Tudo isso são dificuldades que contribuem negativamente para a vida dessas pessoas, para a locomoção. Para um cadeirante, um cego, uma mãe com um carrinho de bebê, um idoso, o que resta é dar a volta lá no semáforo ou na outra esquina. Eu divido meu espaço com o espaço da rua, aonde que eu não deveria estar, eu deveria estar andando na calçada. Mas devido à calçada me impossibilitar de transitar por ela, eu tenho que andar no meio da rua mesmo. Aí eu tenho que dividir espaço com carro, com caminhão, com bicicleta, com ônibus, com tudo. Quer dizer, quem se sente seguro numa situação dessa? E sempre o pedestre, ele é o elo mais fraco dessa coisa. Então qualquer coisa eu posso ser atropelado muito fácil. Todos temos os mesmos direitos garantidos pela Constituição, mas o dia a dia da pessoa com deficiência passa despercebido. Para nós que não temos nenhuma debilidade, nenhuma deficiência, para nós é muito simples, né? Mas para o portador de uma deficiência física, para um cadeirante, para um pessoal que tem uma deficiência visual, é muito importante, porque a rampa de acesso, a rampa elevada, são os olhos, né, do deficiente visual. Do pessoal que usa andador também, precisa de muita conscientização. Só quem sente na pele sabe o tanto que faz falta quando esse acesso é interrompido. Quem vive o drama diariamente pede mudanças, porque todos têm direito de ir e vir. Cada dia é um desafio, tá? Eu me considero bastante autônomo, mas sei com plena clareza, quando eu ponho o pé para fora ou seja, do conforto da minha residência, eu estou exposto às mazelas que a urbanização e o crescimento urbano nos impõem. Parece que um cadeirante ele não tem direito de sair de casa. Quando ele sai, ele tem, quer dizer, nós trabalhamos, nós pagamos nossos impostos, nós fizemos tudo que as pessoas, as pessoas ditas normais fazem. Agora, por que eu tenho que andar? Eu não posso andar na calçada como todo mundo anda, eu tenho que andar no meio da rua. É complicado.